Bianca Vasques. Oi, Bianca, tudo bem com você, querida? John, Elaine, Adriana Braga. Oh, que honra! Edilene, tudo bem com você, minha querida? Que bom, Bianca, que tá tudo bem com você. Graças a Deus. Graças a Deus. Oi, Adriana. Deus abençoe. Graça e paz, João. Agora eu não sei onde é que a Elaine tá, se é a Elaine e o Alê. Que foi? Não, é que apareceu aqui também no Face. Mudou, então. Deus abençoe vocês. San e Ju é o quê? Sandra Juliana. É Juliana? Isso. É a Ju. Ô, Ju, meu amor, como é que você tá, querida? Você tá melhor? Felipe, Deus abençoe, querido. Ju, a paz, meu amor. Graças dou ao Senhor. Os dois? Que bom. Ah, são os dois. Os dois estão bem, então? Espero que sim. Que bênção, que bênção. Sejam todos bem-vindos. Que bom, Ju e Sandro, que vocês estão bem. Oi, Tiago, tudo bem com você, querido? Como é que você está? Mônica e Dudu, graças a Deus. Elaine Moraes, estava no Instagram, mas mudei para o Facebook. Fico variando entre as duas páginas quando trava. Ai, meu Deus do céu. Paz, Juliana, Deus abençoe você, viu? Obrigada pelo elogio. Quem é Railton? Na S. Mônica. Não é. Nascimento é Mônica. Ah, é a Mônica? Ah, tá. É que eu não conheço ainda todos os apelidos de vocês. Desculpa, viu? Os Oi. nicknames. Hã? Oi, Otávio, tudo bem, querido? Paju. Sejam todos bem-vindos. Vera! Oi, Verinha, você tá bem, minha querida? Que bom que vocês vieram para nossa aula hoje. Rose de Clares, o pessoal tá chegando, a gente já vai começar. Coraçõezinhos para você também, Ju. Um beijo, querida. E a Gabi tá bem, o Lucas. Deus abençoe a sua casa. Elogie eles pelos devocionais que eles estão fazendo. Ah, tá. O professor de vocês tá pedindo para elogiar vocês pelos devocionais. Realmente tem sido incrível pra gente. Há muitos talentos escondidos aí, graças a Deus por essa oportunidade, né? E eu vou ter o privilégio e o trabalhão de revisar todas as devocionais para que a gente possa publicar e abençoar a igreja também. Quem sabe virar um livro, né? Vocês todos se farão escritores e serão conhecidos, quem sabe? Vai virar. Bênção, né? Que Deus abençoe vocês, o Espírito Santo de Deus derrame graça sobre graça. Ô, Tiago, um beijo pra Evelyn, minha comadre linda, meu compadre, minha comadre. Que bênção, eu amo muito vocês. Então, bom, hoje nós vamos falar sobre um tema na apostila de vocês. Eu imagino que a maioria de vocês devam ter a apostila. Se quem não tem a apostila... Oi, Claudinha, tudo bom, meu amor? Impressa, tem PDF, né, que o Railton deve ter mandado para vocês lá no WhatsApp. Eu acredito que todos têm material. E acredito também que tenham lido, né, durante a semana, estudado um pouquinho, ou ficaram muito ocupados com as devocionais. Ai, é assim mesmo. Pode virar um aplicativo de mensagens diárias. É mesmo, Elaine? Boa ideia. Vamos pensar em todas as possibilidades para abençoar as pessoas.
Hoje o tema é oração. E nada melhor do que orarmos, pedindo a Deus que nos ajude, que ilumine os nossos pensamentos e nos dê entendimento para que nós possamos compreender esse tema tão incrível, tão maravilhoso, que eu sou apaixonada, que é a oração. Eu procuro me dedicar bastante à oração e à leitura da palavra. Tanta coisa ainda para aprender, meu Deus. Eu nem sei se vai dar tempo, né? Os anos de vida que o Senhor me dá, mas eu espero cada dia melhorar um pouco mais. E hoje nós vamos falar sobre oração e gostaria de orar com vocês. Senhor, nós te entregamos este momento. Nós estudaremos por acerca de um tema tão importante e fundamental nas nossas vidas, na vida do crente. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine os nossos corações e nos faça entender mais ainda sobre os princípios básicos da fé cristã, que é a palavra e que é a oração, que tem tanto a nos ensinar ainda. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender. Espírito Santo de Deus, ilumina as nossas mentes. Me ajuda, Deus, a ministrar essa aula e ajuda também os meus irmãos, para que juntos nós possamos compreender um pouco mais e nos apaixonarmos pela oração e nunca mais viver sem ela. E em todo tempo orar sem cessar, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém? Amém? Tá amando, né, Ju? Hoje eu tô com auxiliar aqui. Hoje o Railton tá de auxiliar, de secretário. Vai me ajudar aqui. A lição tem bastante assunto, né? Tem muita coisa pra gente ver. Então vamos começar. Oi, Ayla. Tadeu, um beijo grande. Irmão Nelson, Deus abençoe a casa de vocês. A primeira pergunta, eu queria que vocês, se puderem, ir colocando aí, o que é oração para você? O que significa oração para você? Pode ser resumidamente, tá? Você não precisa fazer uma devocional, né? Mas pode ser resumidamente, tá bom? O que é oração? E nessa lição 4, nós vamos falar acerca da importância da oração na nossa vida. E os objetivos são, que a gente vai estudar aqui ao longo da lição. A primeira é conscientizar-se da importância da oração, ter consciência de como é importante orar, aprender quais os objetivos da oração, aprender como a oração pode ser eficaz, entender e evitar os possíveis obstáculos à oração eficaz. Então vamos falar sobre essa consciência da importância da oração. Você pode ir acompanhando aí na sua apostila, no seu material. Quem não tiver apostila, acompanha contigo. Já pedi para o auxiliar trazer aquela água e o cafezinho. Por falar nisso, amor, traz um pouquinho de água para mim, por favor. Obrigada, servo bom e fiel. Café também? Não, café não. Café aí nessa hora não rola. Então aí no começo da nossa lição vai dizer aqui: oi, Pati, meu amor, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. A oração é um fator básico. Eu diria que além de ser um fator básico, é o top, né? É fundamental. Não tem como a gente imaginar a nossa fé cristã e a nossa vida devocional sem que haja oração. Diria que é praticamente impossível. A Ju está falando que oração é conversar e confessar com Deus. Muito bem, Ju. Se a oração não for uma prática constante na vida do crente, se nós não praticarmos
essa vida de oração, de maneira nenhuma nós poderíamos crescer de modo significativo no relacionamento com Jesus. Obrigada, meu bem. Então, se a oração não for uma prática nas nossas vidas, nós não teremos um crescimento significativo com o nosso Senhor Jesus. Não é um relacionamento com as pessoas ou com você mesmo. Isso é tão importante, tão incrível, que a apostila está dizendo que é um crescimento significativo com Cristo, com ninguém mais do que Cristo Jesus e com o próprio Deus. Nós devemos almejar esse crescimento com Cristo. Aí isso vai fazer, vai reverberar na sua vida com as outras pessoas e com você mesmo, inclusive. Há muito o que se aprender. Isso é essencial, Paty, é verdade. A Raira está falando que a oração para mim é buscar ser íntimo de Deus e se fortalecer no Senhor. Muito bem, Ayla, muito bem. A Helene falou que a oração é o lugar onde converso com Deus e onde falo com Ele e ouço a sua voz. Na verdade, deveria ouvir mais do que falar. É verdade, mana. A gente vai aprendendo, né? Com a prática a gente vai aprendendo. Ninguém aprende a andar de bicicleta só na teoria, né? Alguém vai falar, senta na bicicleta, pedala e você já sabe andar de bicicleta. Não, se você não sentar na bicicleta e cair e se arriscar e não sentir o vento na sua cara e não ficar com o joelho ralado até você aprender a se equilibrar, você não vai poder dizer que você sabe andar de bicicleta. Então, como diz a palavra de Deus, bem-aventurados nós seremos se formos praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes. Amém? Falando de maneira bem simples, esse parágrafo que da primeira lição vai falar para os neófitos, eu creio, os novos convertidos, né? Porque é uma visão muito simples e não é superficial, mas é uma visão muito simplificada do que significa a oração e do que deve significar a oração para as nossas vidas. Eu creio que estou falando com pessoas que são convertidas já há muito tempo, velhos de igreja, como é o meu caso, e esse assunto já deveria estar bem, esse conceito a gente já deveria ter bem enraizado, né, na nossa vida. Então, falando de maneira bem simples, oração é a comunicação do crente com Deus. Orar é conversar com Deus. No princípio, é assim. O básico de oração para muitos crentes é... O que é oração para você? É falar com Deus. O que é a Bíblia para você? É Deus falando comigo. Então, a gente acaba simplificando isso. Por quê? Porque quando você tem mais entendimento acerca dessas práticas devocionais, você vai entendendo de outra maneira, né? Muitos novos crentes são neófito, significa crente recém-convertido, novo na fé, não entendem bem o que seja orar. Geralmente, os novos na fé pensam que a oração deve ser cercada de uma liturgia especial, de palavras difíceis, como se fosse um mero ritual. Essa é uma visão distorcida da oração. Há muitas pessoas que têm vergonha de orar, de orar em público, ficam envergonhadas. Por quê? Porque ainda não conseguiu ainda sair dessa ideia, né, de que a oração não é para as pessoas, a oração é para Deus. Você está conversando com Deus, então as suas palavras devem ser direcionadas a Ele. Mas muita gente tem ainda, muitas pessoas, inclusive velhos de igreja, né, ainda tem essa dificuldade de orar.
Especialmente quando é de horário em público, né? As pessoas ficam um pouco receosas, porque acredito eu que talvez até por falta dessa consciência, né, da importância da oração, e talvez até de não praticar muito ela como deveria, a gente acaba pensando muito no que os outros vão dizer da gente, do que eles vão pensar. Isso não tem nada a ver, sabe? Isso é uma visão realmente distorcida do significado da oração. Então, quando você está falando com o seu Deus, se você fecha os teus olhos, porque há orações que você faz de olhos abertos também, não tem problema, né? A forma não tem problema nenhum. Quando você fecha os teus olhos, você vai visualizar o trono de Deus, né? Então é a Ele que a gente tem que fazer as nossas orações. Ele é o nosso Deus, o único Deus, e o Deus tão amoroso que gosta de falar conosco, de ouvir as nossas orações. Não é verdade? Não há necessidade de ter uma linguagem muito rebuscada, muito... Juliana Duarte, você tem o que, Ju? Vergonha de orar em público? Tá horrível, Tânia, a sua internet. Oh, minha querida. Ai, que Deus abençoe e fortaleça ela aí para que você possa acompanhar com a gente. Tá bom, meu amor? Então, a realidade é que Deus simplesmente deseja que nós o busquemos, que conversemos com Ele. Talvez seja a forma mais simples da gente entender, né? Conversar com Deus, se comunicar com Ele. Deus nos fala através da sua palavra. E a nossa resposta a Ele é a oração. Eu gostaria só de introduzir alguma coisa nessa frase aqui. Que Deus fala conosco não apenas através da palavra, Ele fala conosco da maneira que Ele quiser, de várias formas, né? Através de sonhos, de visões, um irmão. Há muitas maneiras de Deus falar. Ele é Deus, Ele se comunica conosco da maneira que nós quisermos. Nós é que precisamos estar sensíveis e atentos à voz de Deus, para que caso Ele deseje se comunicar conosco, e não tem apenas essa ferramenta, né, de quando eu vou lá e oro e estou nessa prática, é maravilhoso isso, porque a gente desencaixota um pouco a nossa disciplina religiosa, né, às vezes, mas a nossa devocional, porque é muito provável também que você esteja admirando a natureza e o céu, como é o meu caso, e Deus falar comigo através de um acontecimento que acontece no céu, como aconteceu recentemente comigo, né? Foi muito interessante isso. E a nossa resposta a Ele é a oração. Oração tem a ver com oração, orar e agir. Oração é orar e agir. Então, se você deseja adquirir essa prática mais constantemente na sua vida, você precisa agir, buscar, se esforçar. Muitas vezes a gente precisa se esforçar, porque há dias mesmo que a gente parece que a gente não tem muito o que dizer para Deus, como se a gente precisasse, né? Aquele som do nosso coração, Ele conhece os nossos corações, né? E a gente só precisa tomar cuidado com isso, porque a oração ela vai expressar tudo que está no nosso íntimo, tudo que está na nossa alma, no nosso coração. Às vezes expressa as nossas angústias, os nossos medos, as nossas alegrias. Eu costumo dizer que nós precisamos fazer uma poupancinha, né? Se você for guardando um pouquinho todo dia, quando você precisar, você vai ter aquele recurso, você não vai se sentir desprotegido. Orar, ler a palavra, buscar a Deus. Talvez muitas pessoas
busquem mais a Deus nos seus momentos de aflição e de agonia e de angústia. Não deve ser assim. Nós precisamos nos antecipar para que quando chegar o dia mau, nós estejamos fortes, fortalecidos. Não que a gente não vá passar por dificuldade, mas quando nós passarmos pelas aflições que Jesus disse que teríamos, nós passaremos de uma forma diferente. Nós estaremos mais fortalecidos e a nossa fé vai nos guiar até um lugar seguro, né? A Ju está falando, sim, eu não sei o que acontece, mas eu travo na frente das pessoas. Quando estou sozinha, a oração flui. É verdade, é verdade. Talvez seja por isso que Deus nos ensina e nos exorta. Marcelo, tudo bem, querido? Quando focamos a nossa oração direto a Deus, a Ju está falando. Ju e Sandro, não sei qual. Quebramos a timidez naturalmente. Usei esta fórmula e está dando certo. É o Sandro. Ele quebrou a timidez. Quem diria o Sandro tímido, né? Mas tudo bem, eu acredito. Nós precisamos lembrar que quando nós buscamos a Deus em oração, não há necessidade de nos preocuparmos com o que dizer. Por quê? Porque o Senhor sonda os nossos corações, como diz a palavra dele, né? No Salmo 139, 4, ele vai dizer que a palavra ainda nem chegou na minha boca e ele já conhece. Porque ele sonda os nossos corações, ele sabe. E a Bíblia é muito interessante quando ela fala que nós não sabemos orar como convém. Por quê? Porque normalmente a gente usa a disciplina da oração para fazer pedidos a Deus. E a gente se esquece de que a oração não é necessariamente para esse fim, embora seja. Mas o propósito de buscar a Deus é buscar ter intimidade com Deus. E alguém com quem você tem intimidade vai conhecer o seu coração, vai conhecer a sua alma, vai conhecer a sua necessidade. Por isso que quando você vai lá para o seu quarto, quando a Bíblia orienta para nós irmos para o nosso quarto, lá nós vamos derramar o nosso coração. Não vai ter ninguém ouvindo, só você e o seu Deus estarão lá. E isso é tão maravilhoso, né? Porque a gente pode se derramar. Às vezes a gente tem vergonha até de chorar na frente das pessoas quando ora, quer dizer palavras bonitas, quer impressionar. Mas que importa impressionar pessoas? Não importa nada, elas não podem fazer nada por nós. Nós precisamos tocar no coração de Deus. O intuito da oração é essa. E o intuito da oração não é mudar o coração de Deus. Isso não existe. Não existe. Há pessoas que acham que vão orar e vai sensibilizar o coração de Deus, e aí eu vou mudar o coração de Deus, ele vai ficar com pena de mim e vai me abençoar. Isso não existe. Deus nos ama e Ele quer ter relacionamento conosco. É um relacionamento de amor. A oração precisa ter esse objetivo na sua vida e na minha vida. Ter relacionamento, um relacionamento de amor com o Senhor. Porque Ele vai me socorrer na hora da dificuldade, na minha dificuldade, na sua dificuldade. E tem outra coisa muito interessante que eu adoro na oração. Toda vez que você busca Deus, Ele está lá, pronto para te ouvir, para te acolher, para receber a tua oração. Ele está lá, sempre. Ele nunca vai deixar de estar. Às vezes a gente fica tentando falar com as pessoas, buscar acolhimento das pessoas. E às vezes as pessoas, oi Jaque, meu amor, tudo bem com você, querida? Às vezes as pessoas, elas não têm tempo, têm muitas ocupações. E isso frustra um pouco a gente. Por isso que
buscar um relacionamento profundo com Deus e saber que Ele está sempre acessível é algo incrível para quem ora, para quem desfruta dessa bênção, dessa intimidade. Então, agora a gente vai ver quais são os objetivos da oração. Ok? Aqui a gente vai começar a fazer um bem bolado com a palavra de Deus, que vai nos trazer alguns versículos para que a gente guarde muito mais sobre esse assunto, sobre o assunto da oração. E é o objetivo, né? Qual é o alvo que eu desejo alcançar quando eu oro? Ter os meus pedidos respondidos? Se for somente isso, eu quero te dizer uma coisa: você está perdendo o seu tempo. Quando eu digo isso, perdendo tempo, porque Deus até pode responder a sua oração, o seu desejo, porque Ele é bondoso, porque Ele é generoso, porque Ele é cheio de amor. Mas Ele gostaria que você o buscasse, não porque Ele pode te dar, com interesse nas mãos dEle, mas que o seu interesse fosse mesmo ter um relacionamento de amor com esse Deus. Aí eu creio que você vai estar no caminho certo. Nós estaremos no caminho certo para termos as nossas orações respondidas também. Então tá, vamos aos objetivos da oração. Pegou a Bíblia aí, meu bem? O primeiro tópico diz que a oração satisfaz os mais profundos anseios da alma humana. Nós vamos ler Salmos 46:10, tá? Isso aí todo mundo sabe de cor, né? Pode ser, possível. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado no céu, Tá. sou exaltado na terra. Ai, meu assistente está me atrapalhando, me desculpem. Eu vou demiti-lo. A oração satisfaz os mais profundos anseios da alma humana. Não há nada que nos satisfaça, que satisfaça a nossa alma, mais do que buscar a Deus. Deus nos criou com a necessidade de termos comunhão com Ele. É uma necessidade da nossa alma, o que é possível através da oração. A solidão interior e a inquietude da alma só são satisfeitas através de uma vida de oração. Talvez a gente busque algumas outras ferramentas, mas nós nunca encontraremos o que pode satisfazer de fato a nossa alma. E o Salmo 46:10 diz o quê? Lê de novo, Railton, por favor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Tá. Ok. Esse versículo a gente conhece tanto, né? Principalmente quando a gente está inquieto, quando a nossa alma tá em agonia. Aí nós trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança. O que pode nos dar esperança? A palavra de Deus. E aí nós vamos nos lembrar de aquietar o nosso coração e saberemos que Ele é Deus. Ele está no controle de todas as coisas e jamais nos desamparará. São as promessas de Deus para as nossas vidas. O outro tópico diz que a oração é um meio que Deus nos proporciona para vivermos livres das pressões e preocupações cotidianas. A ansiedade é um problema que assola a humanidade e não pode ser resolvido sem a ajuda de Deus. Uma vida de oração nos ensina a lançarmos esses problemas sobre o Senhor e assim experimentarmos a paz que só Ele concede. Eu estava lendo, né? Existe uma pesquisa da Universidade do Texas, em San Antonio, não sei se é essa
pronúncia, desculpa aí. Que as pessoas que costumam ir à igreja e que oram com frequência para mim só pode ser todos os dias, não é de vez em quando, com frequentemente, são pessoas mais tranquilas. A oração, ela nos ajuda, e a comunhão, ela nos ajuda a termos menos estresse, a termos um sono mais tranquilo. Ou seja, a oração é um calmante, um calmante natural, que nos beneficiará na nossa saúde mental. Então, eu quero pensar aqui com vocês agora a respeito disso. Há tantos problemas emocionais hoje em dia, né? Problemas mentais, inclusive. Tanta gente que tem problema para dormir, tem insônia, tanta gente estressada. E há maneiras, obviamente que eu não estou tirando aqui o mérito dos médicos, eles são importantes, psicólogos, as medicações, elas são necessárias, né? É a maneira que Deus escolhe para nos curar também. Mas eu penso que às vezes a gente desperdiça um pouco esses recursos que nós temos e essas ferramentas que nós temos para ficarmos mais fortes, nos fortalecermos na nossa saúde mental. Eu tenho orado consagrando a minha mente ao Senhor e consagrando a mente dos meus irmãos, de vocês, ao Senhor, porque nós travamos muitas batalhas aqui na nossa mente, pensamentos, coisas que não agradam a Deus. E de que maneira a gente pode mudar essa saúde mental? Através da oração, falando com o nosso Deus, conversando com Ele, buscando Ele, se entregando a Ele. O outro tópico do objetivo da oração a oração é um meio pelo qual falamos a Deus das nossas necessidades e anseios. Embora Deus, em sua onisciência, Ele sabe tudo, conheça o nosso coração. Não devemos deixar de colocar nossas necessidades e projetos diante dele. Através da oração, Deus nos concedeu um maravilhoso meio de buscar e conhecer a sua vontade em relação a cada questão que nos aflige. Nós vamos ler 1 João 5,14. Como já falei anteriormente, através da oração, nós não vamos comunicar a Deus coisas que Ele não sabe. Obviamente, Ele sabe todas as coisas que Ele é onisciente. E como lemos lá, né, no Salmo 139,4, Ele conhece cada palavra. Antes da gente falar, Ele conhece. O que eu acho incrível nisso, e que às vezes a gente não se detém, é que a gente acha que através da nossa oração nós vamos sensibilizar a Deus e mudar o coração dele. Não. O que vai acontecer é que o nosso coração vai ser mudado. Na oração, o coração que muda é o nosso. Amém. Se há alguém que precisa ser mudado, somos nós. Deus não precisa mudar nada, porque Ele é perfeito, Ele é Deus. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos adquirir essa consciência. Nosso coração precisa ser mudado todo dia, todo tempo. Talvez por isso que Ele diga que nós temos que orar sem cessar. Porque se nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, nós vamos estar sempre buscando as coisas lá do alto e não as coisas desse mundo. Amém? 1 João 5,14. O que diz, Railton? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a vontade dele, ele nos ouve e nos concede. Amém. E nas nossas orações nós precisamos nos lembrar disso. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo, por favor, abençoa esse, abençoa aquele. Nós precisamos buscar a vontade de Deus. Senhor, faz a tua vontade. Faça a tua vontade. A tua vontade é boa,
A minha vontade não é, porque às vezes eu só penso em mim, no meu prazer, no meu benefício. A tua vontade é perfeita, a minha não é, cheia de imperfeição, porque eu sou pecadora. E a tua vontade é agradável. A minha é agradável para quem? Para mim? Claro. Por isso que nós temos que buscar sempre a vontade de Deus. Eu acho lindo quando a gente sabe orar e se submeter à vontade de Deus, buscando a vontade dele, seja qual for, mesmo que não seja minha, que não é que mesmo que não seja minha, nunca será a minha que tem que se amoldar à vontade dele, a minha vontade tem que ser a vontade de Deus. Sempre será o melhor para mim, sempre, amém? A oração nos fortalece na luta contra a tentação e o pecado. Veja só que interessante isso. Olha que poderoso que é isso. Um dos mais poderosos recursos que Deus nos deu para vencermos na luta contra o pecado é através da oração. A Bíblia nos ensina claramente que o importante objetivo de oração é pedirmos a Deus forças e sabedoria para lutar contra as tentações e o pecado. Mateus 6,13. Acho que não precisa abrir não, Railton. Vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Na verdade, essa oração ela é um modelo para nós, os crentes. Nós deveríamos seguir esse modelo. Nós deveríamos cumprir à risca todo o modelo do Pai Nosso, que começa como: Pai Nosso que estás no céu. Buscando a Deus, falando das coisas de Deus, falando de Deus primeiro. Ele é sempre o primeiro e as primícias. Não, Senhor, faz a minha vontade, não. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa numa oração é glorificar a Deus, se humilhar diante dele, se sujeitar a ele, se prostrar diante dele, reconhecendo a sua majestade, a sua soberania. Então, a oração do Pai Nosso é um modelo de oração para nós. Nós deveríamos seguir esse modelo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É isso que nós devemos buscar na nossa oração. Senhor, faz a tua vontade. Aqui na terra como nos céus. Deus quem sustenta todas as coisas. E Ele tem nos sustentado todos os dias, louvado seja o nome dEle. Que nós possamos compreender isso e buscar esta verdade nas nossas vidas. Agora nós vamos entrar no outro tópico, que é como devemos orar. Como nós devemos orar? De que maneira? Talvez hajam muitas formas e fórmulas. Eu penso assim que cada um também tem que buscar a sua própria forma ou fórmula. É importante isso. Não é porque deu certo comigo de um jeito. Eu amo orar de joelhos, mas tem gente que não consegue. Então, assim, a forma, na verdade, não tem muito a ver, né? Esses tópicos aqui podem ajudar um pouquinho, mas existem muitos outros. Primeiro está dizendo aqui ser equilibrado, mas ser equilibrado nos assuntos, né? Nas coisas em que a gente vai pedir a Deus. Às vezes nós oramos apenas por nossas necessidades, ou somente por missões, ou oramos pelas pessoas, às vezes esquecemos de nós, enfim. O tópico está dizendo aqui que é importante que haja um equilíbrio, que nós nos lembremos de orar o máximo possível de pessoas que pudermos e de assuntos, inclusive. Porque se você vai à presença de Deus pedir só por você, pela sua vida e pela sua família, penso que Deus não se sente muito agradado, não, porque Ele quer que nós
tenhamos compaixão das pessoas e que oremos. Nós temos que orar pelos nossos governantes, ainda que a gente não confie neles, ainda que a gente não aprove o que eles fazem, mas a Bíblia nos orienta a orarmos por eles. Então, nós devemos ser equilibrados. O texto de Filipenses 4:6 vai nos apresentar 3 elementos. Depois você pode ler e acompanhar na sua apostila. Que vai falar sobre pedidos pessoais. Lógico, você não vai se esquecer de você, das suas causas. Ele vai falar de súplicas, é quando nós pedimos pelos outros, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pela nossa nação. E ações de graças. Nós não devemos nunca de nos esquecermos de ser agradecidos a Deus. A ingratidão é algo terrível. Isso é terrível para nós, né, que somos seres humanos. Imagina para Deus, né, um Deus tão bom e generoso como o nosso, que só sabe nos abençoar e nos dar muito mais do que nós necessitamos e precisamos. Não dá para ser ingrato, né? Nós não devemos. Isso é um pecado horrível, a ingratidão. Depois ele fala de ser organizado. Há pessoas que gostam de anotar, porque vai orar e depois vai anotar a resposta de Deus. Há pessoas que fazem isso. Eu não costumo fazer assim, né? Eu não tinha nem agenda, né? Eu prefiro sem esse recurso, mas tem gente que gosta de fazer anotações, que acha importante isso. Ser constante. Ser constante é fundamental, né? Se você não for constante em orar, em buscar a Deus, você vai se enfraquecer. Porque orar sem cessar é ser constante, né? É perseverar. Aqui também fala sobre ser específico. Não ficar falando em rodeios, mas ser específico, falar especificamente o que o seu coração deseja, o que você pensa. Ser sincero com Deus, falar o que vai no seu coração, porque não adianta a gente esconder nada de Deus, Ele sabe tudo, Ele conhece. Então seja específico, seja sincero, seja autêntico. Deus gosta bastante disso. Vamos ler o livro o texto de 1 Tessalonicenses 5:17, que esse todos nós já conhecemos, né? Orai sem cessar? Não, nem precisa abrir, né? Mas é orar sem cessar. Como é que a gente ora sem cessar? A gente não ora apenas quando a gente está no nosso quarto, ou quando a gente está ajoelhado, ou quando está na igreja. Há várias maneiras, né? Eu penso assim, para mim, né? Eu vejo assim, orar sem cessar é você elevar o seu pensamento a Deus a maioria de vezes que você puder e do seu tempo que você puder. Porque às vezes você está impossibilitado de se ajoelhar, às vezes você está no metrô, ou às vezes você está no banho, ou está fazendo a comida. Mas se o seu pensamento estiver elevado, se elevar a Ele, você vai estar orando também. E eu acho muito interessante que muitas pessoas acham assim que quando a gente está abatido, né, está com o espírito abatido, não consegue orar. Mas eu vou dizer para você uma coisa interessante. Essa é a melhor oração. É nessa hora que você vai se sentir carregado por Deus e abençoado por Deus, que você vai ver que o seu Deus é tão amoroso, que Ele quer carregar você no colo na hora da sua agonia, na hora do sofrimento e da sua dor. Essas são as maiores orações que Deus ouve. As nossas horas de agonia, de sofrimento e de dor. Eu não tenho nada para falar para Deus, você não precisa. Há momentos em que você não vai falar nada para Ele, que você não vai precisar falar. Esse é o momento em que você tem que ouvir, se calar, aquietar, né? Aquietar. E ouvir a voz de Deus falando com você. Oração não é só falar.
como nós falamos lá no começo, né, para os novos na fé. Oração é falar com Deus, a Bíblia é Deus falando com a gente. Quando você vai se aprofundando nessa prática, você vai percebendo que oração, que orar, não é somente você falar com Deus, mas principalmente você ouvir a Deus. É lindo isso. E isso a gente só conquista e só aprende na prática. Se nós não orarmos, não tivermos uma vida de oração, se não praticarmos, nós não entenderemos isso. E não adianta falar para vocês quanto é bom orar, como é maravilhoso orar. Se você não tiver essa prática, não vai adiantar nada eu falar para você como é maravilhoso estar na presença de Deus. Cada um de nós precisa buscar este relacionamento de amor com o nosso Deus e sermos abençoados. Vale ressaltar que o texto de Tessalonicenses 5,17 é uma... Fala mais alto. Estão ouvindo? Acho que estão ouvindo. Eu sei, é que você está falando assim. Esse texto que nós lemos agora, ele é um imperativo, é uma ordem. Não é orar se você quiser, orar se você puder. Orai sem cessar, é uma ordem, é um mandamento que todos nós que cremos no Senhor devemos obedecer. E nós que queremos ser discipuladores, fazer discípulos, mais ainda. Amém, amém, amém. O outro tópico então nós vimos que ser constante, ser organizado, ser constante, ser específico, não ficar fazendo rodeios, não precisa, ser persistente. Ser persistente, ser constante, quase a mesma coisa, mas persistir é importante. Perseverar, não desanimar. Por quê? Muitos crentes acabam abandonando a prática de oração, inclusive, e desanimam na oração. Por quê? Porque elas não se dão conta de que há o tempo de Deus. Normalmente a gente, quando vai buscar a Deus em oração, a gente quer que Deus resolva logo a nossa dificuldade. Só que na oração, por isso que eu digo que é o nosso coração que precisa ser mudado, porque às vezes você vai com uma expectativa para os seus momentos de oração, buscando a Deus, imaginando que Ele vai resolver rapidamente o seu drama, a sua dificuldade. A oração não é para esse fim. A oração é para promover um relacionamento com o seu Deus. Então, quando você tiver esse relacionamento estabelecido, você vai saber confiar no tempo de Deus. E isso não vai ser um empecilho, um obstáculo para a sua oração. Pelo contrário, vai te dar um ânimo a mais de você orar, de perseverar. Poxa, ainda não aconteceu, mas eu vou continuar orando, eu vou perseverar, eu vou persistir. Vou ficar aqui de joelhos, buscando ao Senhor. Até que Ele responda para você, ok. Ou Ele responda não. Ou Ele responda, espera. Então isso é muito importante. Então, para nós sabermos perseverar e não desanimarmos de orar, é confiar no tempo de Deus. Porque há tempo para todas as coisas. Eclesiastes diz, né? Há tempo para todas as coisas. Então, se eu não confiar no tempo de Deus, eu não vou receber o fruto e a resposta da minha oração. E seja ela qual for, nós precisamos confiar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo compreender? Eu estou, falando muito rápido. Vão dizendo aí, tá bom? Ser persistente. Avisa pro pessoal que vai cair o Instagram daqui a pouco. Vai cair o Instagram daqui a pouco, aí a gente já vai... Volta em seguida. Já volta em seguida, ok? Vocês já estão acostumados com isso, não é difícil fazer uma hora só, né? O tempo passa tão rapidinho, né? Ok, então nós falamos sobre o tempo de Deus.
que realmente ele deseja que nós aprendamos a ser persistentes e pacientes na nossa oração, porque isso vai demonstrar que nós temos disposição em confiar no nosso Deus e no tempo certo, no tempo adequado. Há duas referências bíblicas aqui, né, nesse tópico. Depois vocês podem ler em casa, né, que são duas parábolas. A parábola do amigo importuno, que vai bater na porta do amigo dele lá tarde da noite, porque chegou alguém que ele conhece de viagem, e ele não tinha o que comer lá, ele foi bater na porta do amigo para pedir pão, e aquele amigo falou, já tô deitado, pelo amor de Deus. Mas aí a parábola tá falando sobre isso, não é de ser importuno, né? Mas de ser persistente, até que ele levante, mesmo que ele não queira fazer, que ele se levante, dê o pão pro homem, porque ele ficou pedindo e insistindo. E a outra parábola está falando do juiz iníquo e da viúva, que também o importunava, e ele acabou tendo que fazer o que ele não estava querendo fazer e propôs a fazer. Então isso tem a ver com a persistência, ser persistente, não desistir. Agora a gente vai ver sobre os obstáculos da oração eficaz. Quais são os impedimentos que nos impedem de que nossa oração seja eficaz? Não é que seja atendida, mas que ela seja eficaz, que ela cumpra o propósito dela. Primeiro, Railton, abre aí, Hebreus 11:6. Orar sem fé. É muito interessante isso, né? Como será que é orar sem fé? Também esse daqui todo mundo conhece de cor e Todo salteado. mundo conhece de cor, mas ele vai ler de novo, tá bom? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês estão ouvindo bem quando o Railton tá me assistindo aqui? Se não, dê um toque aí. Maurício Betran, que bênção, tudo bom, querido? Como é que vocês estão? Um beijo para vocês. O outro tópico, não ser constante. Nós já falamos sobre isso recentemente. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, Railton, por favor. Sem cessar, e a continuação do texto. Tá. Só dizendo uma coisa para vocês. Se vocês estão acompanhando aí a apostila, alguns textos eu mudei, a gente não está verificando todos, ok? Alguns textos eu incluí, nem pedi permissão pro chefe, mas alguns textos que eu incluí e que eu achei que seriam interessantes. Tá, sobre não ser constante, o que diz 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18? Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com o seu povo, para conosco. Uau! Orar sem cessar. Em tudo dar graças. Senhor, eu te dou graças. Se o Senhor respondeu que não, eu te agradeço. Se o Senhor disse que sim, glória a Deus, aleluia. Se o Senhor disse para eu esperar, me ajuda a esperar. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu ore sem cessar, que eu dê graças por tudo. E que eu reconheça que Ele tem o tempo certo de agir na minha vida. Muitas vezes as pessoas perguntam, como é que eu descubro qual que é a vontade de Deus? Vem aqui, amor, é isso que você falar aí. Mostra sua carinha linda. O pessoal tá tão acostumado a ver o Railton, né? Fala. Muitas vezes as pessoas perguntam, como é que eu descubro qual que é a vontade de Deus? E o apóstolo diz nesse texto de Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai.
A vontade do Pai é que nós sejamos agradecidos. Amém. Na oração, na súplica, na intercessão. Amém. Em tudo dai graças. Seja o que for que Deus responder para você, meu querido, seja agradecido. Se você não esperava aquela resposta, seja agradecido. Amém? Outro item. Orar por motivos errados. O que diz Tiago 4,3, Railton? Tiagão brabo. Tiago é fera. Gosto muito desse livro, Tiago. Deixa eu achar aqui que... E orar por motivos errados. Será que existe isso? Jesus, cadê Tiago? Tá onde, Tiago? Alguém me ajuda? Oh, meu Tá Deus. antes de Efésios, depois de Efésios. Não creio. Jesus amado, Tessalonicenses, Colossenses, Tiago. Essa foi boa, hein? Cadê o Tiago, gente? Não tô achando. Deixa de graça, Railton. Não tô achando o Thiago, né? Eu tô fazendo fita pra louco, acabar amor. Vai acabar o... Então, eu já podia ter lido. Vai acabar o tempo do Instagram. Quanto tempo falta? Tá acabando já. Onde tá? Falta Desculpa, gente. 1 minuto pra acabar o Instagram. Eita, ó, poderia ter lido, né? A gente entrava no outro tópico. Não. A gente vai encerrar. Oi, Débora, tudo bem, querida? Como é que você tá? Tem um monte de nomezinhos aqui que eu não conheço, mas o Railton conhece, meu Senhor conhece. Deus abençoe vocês. Olha lá, alguém dizendo, tá entre Gênesis e Apocalipse. Acho que tá depois de Hebreus, Thiago. Ai, Jesus. A gente vai encerrar o Instagram e já, por favor, reconecta pra gente continuar aqui. Tá, nós vamos falar sobre os motivos errados. Vamos aguardar essa tecnologia. Eu sou péssima nisso, gente. Outro dia eu tive que fazer sozinha a live. Meu Deus, me deu um revertério até. Um medo. Ai, uma agonia. Mas graças a Deus, o Senhor estava comigo e deu tudo certo. Mas é bom que a gente tenha a segurança, né, do Helpdesk. Legal, né? Fazer que nem o PP. É, coraçãozinho do PP. Só esperar o pessoal do Instagram. O pessoal já tá chegando já. Revoltar? Isso. Ai. Isso, chegando de novo. Todo mundo chegando. Oh, desculpa. Eles poderiam dar mais tempo, né? Porque agora o pessoal faz tudo com live, né? Todos os eventos são live agora. Eles podiam dar mais tempo pra gente, né? Ai. E aí, gente, vocês estão achando interessante? Vocês querem falar alguma coisa? Pode falar. É um assunto muito empolgante, né? Eu sou maluca, né? Adoro. Gabi, meu benzinho. É Gabi da Ju? Será? Não tô enxergando. Tô amando. Ai, que fofinha. É a Gabi da Ju? Ah, é a Gabi da Ju? Ai, Ju. Aparece Lombardi. Não. Não? Ai, desculpa, Gabi. Desculpa. Ai. Minha segunda participação. Estou gostando muito. Ai, Débora, você é muito fofa. Vamos lá. Tiago 4. Tiago 4:3. Pedis. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Uau. Para gastarem em vossos deleites. Uau. Deixa eu só responder aqui, João. Não deixa acontecer igual a live do pastor do vídeo de hoje. João, você conhece o Railton, sabe que é uma possibilidade. Já vou pedindo perdão. Gente, mas live é muito interessante. Não sei se todos vocês já conseguiram fazer.
É muito estranho, porque você liga as câmeras e já vai filmando, aí você nem se dá conta. Aí você põe a mão no nariz, né? O outro lá que o pessoal tá compartilhando aí, o pastor soltou um pum. Gente, é muito hilário isso. Ah, é pegadinha, eu acho, né? Mas tudo bem. O que foi, Railton? Perceba o quê? Preciso me dedicar mais à oração. Quem será que está escrevendo lá na ponta Igreja Cristã? Tenho me dedicado bastante à leitura da palavra, mas confesso que preciso ter mais tempo em oração. E o interessante é que quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar, mais tem vontade de orar. É maravilhoso isso. Quanto à palavra de Deus, muitas pessoas têm dificuldade com a palavra de Deus, mas quando você encontra o caminho e o prazer e a bênção que é a palavra de Deus, mais você não quer parar de ler, você quer saber mais, você quer estudar mais. É incrível, gente, é maravilhoso, é muito bom. Deixa eu ver quem mais. Tânia disse: Railton fica bem fazendo coraçãozinho atrás de você. Fica legal, né? Ah, é legal. Então, o texto é muito forte de Tiago. O texto de Tiago, eu vou pedir pro Railton ler de novo. Desculpa, eu fiquei brincando aqui, vamos focar de novo aqui. São os motivos errados. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastarem em vossos próprios deleites, em vossos próprios prazeres. Uau! Tá aí um motivo que a gente precisa refletir quando nós orarmos. Se você não receber a resposta que você está desejando receber, avalie se a sua oração glorifica a Deus primeiro. Ou se a sua oração tem o objetivo de satisfazer a sua vontade, o seu desejo, o seu deleite. Ah, Senhor, pesa a tua mão sobre aquela pessoa que fez mal para mim. Talvez hajam pessoas que achem que a oração é isso mesmo, para satisfazer o meu desejo. Não, o meu coração é que vai ser mudado através da oração. Eu é que preciso mudar. Eu é que preciso me amoldar à palavra e à vontade de Deus através da oração. É isso que vai acontecer. Amém? Abrigar no coração o pecado não confessado. Salmos 32, de 3 a 5, por favor. Salmo 32? Salmos 32, no meio da Bíblia. Obrigado. Salmo 32. Salmo 32. É a Gabi dos sonhos. Gabi, é você, amorzinho. Olha só o crachá dela. É a Gabi dos sonhos e sonhadores. Agora sim. Nosso chaveirinho. Nosso chaveirinho. Fofinha, linda, amorosa demais. Tudo bem com você, Gabi? Salmo 32. Salmo 32, de 3 a 5. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Uau! Tá aí o impedimento. Posso colocar ele no top, lá no topo de impedimento para que as nossas orações não sejam respondidas. Pecado. A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Porém, o pecado faz um abismo entre nós e o nosso Deus. O pecado é coisa seríssima. É coisa séria. Apesar da gente talvez não falar muito desse tema, né, de pecado, né? É
é um tema que nós precisamos abordar, que nós precisamos refletir, porque está aí um motivo para que Deus não atenda o nosso clamor, não responda às nossas orações. É o nosso pecado. Pecado não confessado. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos do perdão de Deus para entrar na presença de Deus. Lembre-se que Deus é santo. E eu sou pecadora. E quando entro na presença de Deus, a primeira coisa que eu tenho que reconhecer é isso. Quem eu sou e quem Ele é. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santo, santo, santo. E eu sou pecadora. Então nós precisamos trazer à memória, não adianta. As nossas orações não passarão do teto. Não sairão nem de você. Se você for por motivos escusos e errados, com as mãos cheias de pecado, na presença do Senhor, Ele não vai ouvir. Então nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender dos nossos pecados e confessá-los. A Bíblia fala que nós temos que confessar uns aos outros. Usa essa prática, às vezes a gente tem vergonha de falar das nossas fragilidades, dos nossos pecados, mas a Bíblia nos orienta a fazer assim, por quê? Porque nós seremos curados. Há muitas pessoas enfermas, doentes na alma, na mente, no corpo. Foi o que aconteceu com o salmista, com Davi. Ele adoeceu porque ele não confessou o pecado dele. E quando a gente confessa o pecado, nós recebemos o perdão. E isso é um acesso à presença de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí Deus nos recebe na sua santa e maravilhosa presença. Nós temos que ter muito cuidado com isso. O pecado destrói a nossa vida. E como eu falei hoje na live do 12:30, o pecado ele precisa nos constranger profundamente. Nós temos, sabe, o pecado tem que machucar a gente, porque senão a gente não vai se arrepender de verdade. Vai sentir só um remorso, vai pedir uma desculpa e tá tudo bem, ok, mas continuar fazendo, continuar entristecendo o coração do nosso Deus, e o nosso Deus se lamentando lá no céu. Porque o nosso pecado entristece o nosso Deus, o Espírito de Deus que está em nós. Outro tópico, que é não praticar o perdão, que está em Marcos 11:25 e 26, por favor. Rô, você falou que você está sem a apostila, né, querida? Mas a gente vai verificar isso. A gente vai providenciar isso. Você deve ter o PDF, né, na sua... mandado pelo Railton, né, Railton? Você mandou para todo mundo, né? É lógico que a apostila, né, escrito é mais fácil, né, porque a gente pode fazer várias anotações, inclusive. Quem quiser eu rabisquei toda a apostila do Railton. Quem está assistindo e quiser a apostila, me manda e-mail, me manda mensagem no WhatsApp que a gente providencia. Isso, quem precisar é só pedir. Marcos 11, 25 e 26, sobre não praticar o perdão. Nós falamos sobre não confessar o pecado, agora vamos falar sobre não praticar o perdão. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não perdoará as vossas ofensas. Isso. A oração do Pai Nosso também fala sobre isso, né? O pecado, ele precisa ser confessado, ele precisa ser deixado, mas ele precisa ser liberado também. Há muitas pessoas com muitos ressentimentos, guardando mágoas nos seus corações. Coisas antigas. Sabe, isso traz enfermidade para a alma e para o corpo da gente.
para nossa mente também. Da mesma maneira que o Senhor nos perdoa, nós precisamos perdoar também. Pedir que o Senhor nos ajude a perdoar. Porque se nós não queremos, não devemos querer apenas os nossos direitos, digamos assim, mas nós temos os deveres também a cumprir. Então, se Deus nos perdoa com misericórdia e com amor, nós também devemos fazer a mesma coisa, perdoar. Mesmo que aquele que magoou você, que entristeceu você, não te... Mesmo que ele peça perdão e não seja sincero, ele faça de novo. Mas perdoe de coração, coloque as suas causas diante do Senhor, que o Espírito Santo de Deus vai levar você a essa prática de perdoar. Às vezes é preciso sofrer o dano, nós sofreremos o dano às vezes as pessoas nem se dão conta de que magoaram a gente. E nós precisamos ter essa disposição. Por quê? Porque recebemos o perdão do Pai. Por isso que nós podemos perdoar também. Precisamos ser excelentes em todas as coisas, para a glória de Deus. E o último tópico, já está terminando, tá, gente? Estar fora da vontade de Deus. 1 João 5, 14 e 15. Estar fora da vontade de Deus. Mais um obstáculo para que as nossas orações sejam 5, respondidas. 14, 15. Sim. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos em Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve e nos concede. Amém. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos então que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém. Então lembre-se disso também. É importantíssimo que nós temos que buscar a vontade de Deus. Nós já falamos sobre isso, né? De não termos as nossas orações respondidas porque nós oramos mal, pedimos mal, porque queremos gastar com os nossos próprios prazeres e deleites. Nós temos que, fundamentalmente e prioritariamente, buscar a vontade de Deus. Senhor, faz a tua vontade. Lembre-se de orar sempre assim. Antes que você chegue com seus pedidos, a sua lista de pedidos a Deus. Busque intimidade com Deus, se relacionar com Deus. Ter um relacionamento íntimo e amoroso com o Senhor. Você vai ver que há momentos em que você vai chegar à presença dEle e você não vai precisar dizer nada para Ele. Há momentos de oração que você só vai chorar diante dEle. Há momentos de oração que você só vai glorificar o nome dEle, dizer santo, santo, santo. Há momentos de oração que você vai até orar em línguas porque você não sabe como expressar o que a sua alma está sentindo. É tão maravilhoso ter intimidade com Deus, ter liberdade. Você é livre, Jesus Cristo te libertou para isso, para ter comunhão com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo de Deus. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Não fique preso às circunstâncias, a formas, a jeitos. Cada um tem o seu, procure o seu. Procure o seu que agrade a Deus, não que agrade a você, mas que agrade a Deus. Não é quando você quiser. Ouça a vontade, ouça a voz de Deus. Cale-se dentro de você a sua voz interior, para que você ouça Deus chamando você para falar com você. Isso é tão bom, é tão maravilhoso. Isso significa que você está no caminho certo. Há muito ainda que aprender. Eu tenho aprendido que a oração ela tem uns estágios, né? Tem aquele primeiro estágio de que você vai para falar com Deus. Depois tem um estágio que você começa a ouvir a voz de Deus, porque você começa a calar a sua voz para ouvir a voz de Deus. Há o estágio de contemplação, onde você não vai falar nada para Deus. E talvez
nada para você. Basta estar na presença dele, desfrutando da presença maravilhosa dele. Aleluia. Esse é o momento mais incrível da oração. A contemplação. Ficar só ali aos pés dele. Só ali. Porque você entende que você leva um monte de pedidos para ele, um monte de demanda, um monte de necessidade, um monte de lamentações e murmurações. E aí você chega na presença do Senhor e você esquece de tudo isso, que você está na presença do Altíssimo. O que é que pode superar estar na presença de Deus? O que pode ser mais maravilhoso do que estar na presença de Deus? Porque a gente se cala na presença dele. A gente se esquece das nossas dificuldades, das nossas aflições. Isso é muito maravilhoso. Eu espero em Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter compreendido um pouco. É muito pouco isso, porque para a oração, orar e ação, tem que ter prática. Não adianta ter teoria, apostilas e livros e enciclopédias sobre o assunto. Tem que ser praticado. E encerrando aqui, tem uma tarefinha para vocês, né, na apostila, que é compartilhar com o grupo pedidos de oração, e que você deve se comprometer a orar por um colega de classe, por um amigo seu, ou um colega do grupo. Seja fiel e constante, e lembre-se de compartilhar as respostas da oração. Eu queria dar uma outra tarefa, posso? Além dessa da apostila, eu gostaria de pedir para que você, usando o modelo da oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, de 9 a 13, você escrevesse a sua oração para Deus, se baseando no modelo da oração do Pai Nosso. Ok? Faça a sua oração, escreva a sua oração, baseando-se nesse modelo. E o versículo para memorizar é: orai sem cessar. Nossa, esse não, vou dar outro. Esse é muito fácil. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Para conosco. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, que foi o que lemos agora há pouco. Tem as sugestões de leitura aqui na sua apostila. Quem não tiver apostila, o Railton vai passar, fica tranquilo. E eu gostaria de incluir um livro que eu li, que foi muito importante para mim, que é um livro que eu amo bastante, que se chama Orar com Deus, do James Houston. Se você tiver acesso, ler esse livro, é muito incrível, fala sobre esse tema de oração. Esse livro a gente consegue comprar mais barato lá, através do pastor Alcino. Ai, que bênção. Eu até preciso de um, porque o meu eu emprestei para alguém, não lembro quem é, e agora estou sentindo falta. E só para encerrar uma coisa que eu refleti. Orar sem cessar é ter consciência da total dependência de Deus e da sua presença em nós. Jesus é o maior exemplo de quem orava, demonstrando assim comunhão e intimidade. Orar para mim, Adna, orar para mim é intimidade, é comunhão. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos faça praticar esse tema tão incrível e maravilhoso que é a oração. Que você desfrute da presença do Papai e se fortaleça e se alegre e confie cada vez mais e agrade o coração de Deus. Quando você o buscar, busque-o de todo o coração, para a glória dele, para o louvor do nome dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade e louvo a Deus pela vida de vocês, pelo empenho de vocês. Estão mandando super bem. Continuem fazendo, continuem participando, continuem orando por nós, para que nós possamos prosseguir, Oséias, né, que diz? Prosseguir em conhecer o nosso Deus, através da palavra, através da oração, através da comunhão.
Muito obrigada. Vou pedir para o reitor orar, encerrando. Eu agradeço de todo o coração. Amém? Amém. Esse texto de Tessalonicenses para decorar é muito fácil, né? Orar sem cessar. Gostaria que vocês decorassem um texto que eu não vou falar aqui, mas você vai meditar e tenho certeza que vai abençoar o seu coração, a sua casa. Você pode decorar, passa a noite decorando ele. O livro está no livro do profeta Isaías, capítulo 50, verso 4. Isaías 54. Vai abençoar a sua vida, vai causar uma provocação no seu coração. Amém. Porque é isso que Deus faz com a gente, né? Deus vai nos aperfeiçoando. Aleluia. Eu tenho certeza que vocês que começaram o discipulado há cerca de 2 meses e meio, 3 meses atrás, vocês estão diferentes hoje do momento que vocês iniciaram. E a ideia é que vocês amadureçam, que vocês cresçam, que vocês Aleluia. desenvolvam as habilidades de vocês, não só em termos de técnica, porque a técnica não significa nada, mas em termos de relacionamento com Deus, né? É a palavra, é a oração, é a meditação, é serviço, amar, obedecer, né? Na própria carta do apóstolo João, no capítulo 5, fala que os mandamentos de Deus não são penosos, pesados. E tem tanta gente que deixa de cumprir porque acha que é pesado. Não é pesado. Servir a Deus é bênção. Amém. E vocês foram chamados porque Deus tem um objetivo na vida de vocês e através da vida de vocês. E isso vai se cumprir. Vocês, daqui a um tempo, estarão fazendo isso, ensinando, compartilhando, servindo as pessoas, com todo esse aparato que Deus tem dado a vocês. Nós não estamos perdendo o nosso tempo, nem nós aqui, nem vocês aí. Nós estamos recebendo de Deus lições preciosas acerca da sua palavra, Amém. acerca do seu reino, acerca da sua justiça, acerca da nossa praxis. A nossa praxis é que prova quem nós somos. Amém. Se a gente olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles começam a se espalhar pelo mundo e o mundo observa quem são esses, quem são esses. Que o mundo olhe para cada um de vocês e fale, poxa, quem são vocês? Vocês têm algo especial, vocês carregam algo tremendo e maravilhoso na vida de vocês. Amém. E esse algo é Jesus Cristo de Nazaré, é o Espírito Santo. Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma aula, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua presença, juntos, compartilhando de coisas tão incríveis e importantes. Amém, Jesus. A oração é algo tão incrível, tão transformador, tão majestoso, tão maravilhoso, que ela nos coloca no teu colo, que ela nos coloca nos teus braços, Aleluia. que ela nos coloca aos teus pés, Amém. que ela nos coloca diante do Senhor. Amém, Jesus. Dá-nos essa graça, Senhor, de buscarmos uma vida piedosa de oração, onde mesmo que não saibamos o que falar, o que dizer, nós sabemos dobrar os nossos joelhos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude aqueles que são tímidos, que o Senhor ajude aqueles que criam barreiras para não orar, que tem sempre uma justificativa, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor acabe com as nossas justificativas. Amém. Nós queremos ter essa vida íntima, de fé, de oração, de comunhão contigo. Queremos sim, ó Deus, ouvir os teus segredos, saber da tua intimidade. Amém. Não por curiosidade apenas, mas principalmente pela amizade que o Senhor permitirá que desenvolvamos contigo. Que o Senhor abençoe cada um de nós, cada família, no meio dessa quarentena, no meio dessa pandemia. Brilha a tua luz, Senhor. Brilha a tua luz. Amém. Que os nossos corações estejam cheios da tua paz,
que os nossos lábios estejam cheios da tua palavra, que as nossas bocas estejam cheias da tua alegria e dos teus sorrisos, e que a nossa mente esteja cheia de ti. Amém. Glorifica o teu nome nas nossas vidas, dá-nos uma noite de paz, toca naquele, ó Deus, que chegou para essa aula com alguma aflição, com alguma dor, Jesus. com algum comprometimento. Clamamos a Deus. Que o Senhor toque agora com o teu toque de Te amor, damos graças. trazendo a cura, trazendo a libertação, Amém, trazendo Senhor. o alívio. Amém. É assim que nós temos aprendido, ó Deus. É assim que o Senhor tem nos ensinado. Amém. Graças te damos, em nome Em do nome Pai, de Jesus. do Filho Aleluia. e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Amém. amém e amém. Amém. Amém, queridos? Amém, querido. Alguma Deus- dúvida? Escreve aí. Tem 3 minutos ainda para a gente encerrar a aula. Deus abençoe você grandemente. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque ter intimidade com o seu Deus. E você vai ver que a sua vida vai frutificar. Vai florescer. Você será uma pessoa diferente. Eu posso garantir isso. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amanhã tem culto. Amanhã é quarta, né? Amanhã temos o culto às 7h30. Na sexta, a oração às 7h30. Nós temos tido as nossas lives ao 12h30. Gostaria de conclamar vocês, convidar vocês para participarem das nossas lives de 12h30. Tem muita gente que esquece, que está dormindo, estão dormindo tarde, mas vamos participar, compartilhar e vamos ser abençoados através da reflexão da palavra de Deus, tá bom? No domingo temos os cultos nas nossas lives, nos acompanhem e sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Isaías capítulo 50, verso 4. Sandro, se você não decorar, eu vou puxar sua orelha, hein, meu? Amanhã eu vou te ligar, quero esse texto na ponta do lápis, ou na ponta da língua. Próxima lição vai falar sobre a obediência de Deus, né? Reverendo Paulo Ventura. Isso. Leiam o material para que quando vocês vierem a gente possa compartilhar, tá bom? Um beijo, fiquem todos na paz.